Abalo sísmico de enormes proporções atinge o território da Turquia e também do noroeste da Síria. Quais foram as causas? As consequências de um terremoto de 32 petajoules, que, para vocês terem uma noção, a energia seria suficiente para abastecer Nova York durante 4 dias consecutivos. Reino Unido passa por mais um dia, só que hoje a maior greve da história do movimento de saúde ali do país, a gente está falando principalmente dos enfermeiros e dos motoristas de ambulância, e o Pedro Sánchez assume a presidência da União Europeia no momento de muito conturbado, digamos assim, pedindo união e uma União Europeia mais moderna, adequada às novas demandas ali da nova ordem mundial. Naftali Bennett, que fez uma denúncia do Zelensky estar escondido num bunker, vamos entender exatamente por quê, tem pelo menos a conversa confirmada pelo Peskov, que é o cara da comunicação da Rússia. Isso pode abalar, claro, um pouco a popularidade do Zelensky. Eu vou falar aqui o porquê, tá? Estados Unidos é acusado pela Venezuela de estar constantemente invadindo o espaço aéreo do país. Inclusive, a Venezuela fez algumas comparações com o balão chinês e também pode ser por preocupações. Não dá para esquecer que a Venezuela firmou um acordo recente com o Irã, um acordo de 30 anos, e o Irã, inclusive, está com um navio de guerra, fazendo ali uma rota marítima próximo das Américas, até mesmo passando pelo porto brasileiro, tá? E também a Rússia, através do seu Ministério da Defesa, garante a Ucrânia vai fazer um ataque de bandeira falsa em um hospital em Kramatorsk, pedindo uma agilidade da OTAN. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá, tá? E caso você queira contribuir, afinal esse é meu trabalho, para que eu continue produzindo conteúdos diários aqui para vocês, seja membro do canal, pessoal, vocês não têm noção de como isso ajuda, ou faça uma contribuição, qualquer valor, tá? É muito legal a sua presença e a sua contribuição. Caso você queira ter acesso a um curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades, para pré-vestibulando, para concurseiro ou mesmo para curiosos, a gente está no preço de pré-lançamento, é muito baratinho, o custo-benefício com certeza é o melhor do mercado. Acesso ali, galera, comigo, tá? Pelo WhatsApp, para a gente conversar e tal. E várias aulas já estão disponíveis, são centenas de horas ali de conteúdos. De 2023, aí já tem uma aula sobre moeda comum e também um resumão sobre janeiro. Isso porque o curso nem foi lançado ainda, hein? Então vai lá e tem muito mais coisa para vocês verem também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Seguinte. A gente teve uma notícia bem triste hoje, que foi um abalo sísmico de proporções gigantescas. Não acontecia um abalo sísmico de tão grande proporção ali na região da Turquia desde 1939. Na escala Richter foi de 7,8, mas como eu disse na introdução, 32 petajoules foram liberados, que seria mais ou menos, né, o equivalente a uma liberação de energia suficiente para abastecer Nova York, uma mega metrópole aí, durante, pessoal, 4 dias consecutivos. Ou seja, não foi qualquer coisa. Por enquanto, 3 mil mortes, uma série de desaparecidos, mas os números, infelizmente, eles tendem a aumentar. Essa região que a gente está falando, a região ali da placa da Anatólia e tal, é uma região de convergência de encontro de 3 placas tectônicas. E é muito comum, eu sou geógrafo, né, de formação, que a gente tenha nessas áreas de contato de placas tectônicas liberação de energia. Por isso que no Japão, no Chile, na costa oeste dos Estados Unidos, no sul da Europa, a gente tem bastante terremotos, bastante vulcanismos. Essa região então nem se fala, porque além do encontro de placas, a própria placa onde fica a Turquia, ela apresenta uma série de falhas, uma série de rachaduras. E geralmente são nesses espaços que as movimentações de placa, que os encontros, que os choques, que as liberações de energia, elas acontecem. Nesse caso, a tragédia foi tão grande porque a liberação de energia ela foi muito grande e para piorar ainda mais a situação, o hipocentro, que é o real motivo do abalo sísmico, o real motivo da liberação de energia, estava só a 10 quilômetros abaixo da superfície. Estava muito próximo. Então, o epicentro, que é o ponto da superfície que sente com mais força esse abalo sísmico, foi muito grave. Por isso, essa liberação de energia tão grande. Uma série de monumentos ali foram abalados, né? A gente pega, por exemplo, o castelo de Gaziantep foi destruído, a mesquita de Haji Yusuf, por exemplo, que já foi reaberta inclusive em 2022, também foi destruída pelos abalos sísmicos, além, claro, da vida, né? Vale ressaltar, pessoal, que a Síria, por exemplo,
ela tá se reestruturando economicamente, está passando praticamente por uma guerra com Israel pelas colinas do Golã, está se recuperando de uma guerra civil iniciada em 2011, é alvo constante aí de incursões de Israel, de outros países, então já vem num momento gravíssimo, inclusive institucionalmente falando e economicamente falando. A Turquia, então, melhor que a Síria, claro, né? Mas está com uma lira praticamente 90% de inflação, o Erdogan cometendo abuso dos direitos humanos, atentados contra a democracia, então é um país que também está fragilizado, né? Então, além de todas as perdas de vidas humanas, são dois países muito estratégicos do Oriente Médio, coração ali do Oriente Médio, a Turquia, a conexão do Oriente com o Ocidente, por isso também que chama tanta atenção assim, economicamente e geopoliticamente do mundo. O Reino Unido hoje está atravessando por uma greve que promete mobilizar, galera, dezenas de milhares de trabalhadores do serviço de saúde do Reino Unido, principalmente de enfermeiros e enfermeiras e motoristas de ambulância, tá? Por quê? Reajuste salarial. A gente não tem, tá com uma defasagem salarial no Reino Unido muito grande para uma inflação que está batendo a casa dos 10% ao ano. Somado a isso, algumas problemáticas em relação a declarações do Rishi Sunak. Lembrando que a Liz Truss, antiga primeira-ministra, falou, deixa comigo que eu resolvo a inflação. O que ela foi lá e fez? Vou cortar os impostos. Porque se eu corto os impostos, os produtos ficam mais baratos, consequentemente aumenta o poder de compra, ou seja, eu estou combatendo a inflação. Só que essa irresponsabilidade fiscal, porque ela não prometeu cortar gastos, gerou ainda mais inflação, desconfiança na Libra, tal. O plano acabou indo por água abaixo. Eu até lembro para vocês, né, que ficou a comparação, quem ia apodrecer primeiro, Liz Truss ou Alface? O Alface acabou ganhando da Liz Truss e a Liz Truss saiu em 45 dias como primeira-ministra. O Rishi Sunak, quando assumiu, ele prometeu, vai ser um remédio amargo, mas necessário. O Rishi Sunak e o ministro da Economia garantem que eles não vão promover reajustes salariais. Mesmo com manifestações, don't pay, não vou pagar conta de luz, com manifestação dos professores e agora com manifestações do serviço de saúde, não vai ter reajuste. Segundo o Rishi Sunak, isso seria uma irresponsabilidade fiscal que causaria inflação. Teria que aumentar a taxa de juros, comprometendo a população que já está endividada e não solucionaria realmente o problema, tá? Então o Rishi Sunak pede um remédio amargo, só que eu não sei, né, sabe como que é? O bicho da impopularidade ele morde, né? Se ele começar a ficar muito impopular, muito pressionado, alguns reajustes podem acontecer no país. O Reino Unido, por exemplo, alegou que nesse momento a economia está tão mal do país que se eles entrassem no conflito, eles não teriam equipamentos suficientes para durar nesse conflito, tá? Ou seja, nem militarmente o Reino Unido hoje consegue se garantir, palavras do primeiro-ministro. Pedro Sánchez, que é hoje o chefe de governo da Espanha, e lembrando que deve fazer uma visita ao Brasil ainda no primeiro semestre, assumiu o cargo de primeiro-ministro, aliás, de presidente, né, rotativo ali, a Espanha da União Europeia. O que isso significa? O Pedro Sánchez, ele tem como característica ser um cara mais de esquerda, tá? Uma esquerda, segundo ele, mais socialista, mas sabe que é meio social-democrata o negócio, né? E ele promete inserir a União Europeia nessa nova ordem mundial. Segundo eles, as palavras que vão ser discutidas estão relacionadas a uma recuperação industrial da Europa, a uma integração, a gente sabe que existem grandes dificuldades nesse sentido, ao multilateralismo e uma liderança internacional. Recuperação industrial está muito no sentido que a Europa, ela aumentou seus custos de produção, tem uma população mais idosa e é muito mais competitivo hoje, embora não seja a mesma tecnologia, né? Mas produzir no Vietnã, nas Filipinas, na Indonésia, do que produzir na Europa, que o custo de produção é muito maior. Uma integração, rolou o Brexit, estava cogitando-se que a Itália também poderia sair. Eu acho que a guerra da Rússia com a Ucrânia, talvez um ponto positivo vai para a União Europeia, foi que uniu de novo esses países. Algumas discordâncias, né, com a Hungria, um ou outro membro, mas no geral a União Europeia ela se uniu novamente. O multilateralismo, possivelmente, penso eu, em fechar acordos com outros países. A visita do Olaf Scholz à América do Sul está nesse sentido. O pedido da União Europeia para que o acordo Mercosul-União Europeia seja fechado também está nesse sentido. E uma retomada do protagonismo internacional vai nessa linha também, né? A Europa, ela está querendo voltar a se armar, parar de depender tanto assim da OTAN e achar uma grande liderança internacional. O Macron, da França, não conseguiu desempenhar esse papel. Olaf Scholz, da Alemanha, também não conseguiu, tá?
talvez a Angela Merkel tenha sido a última liderança da União Europeia e há um pedido para uma retomada do protagonismo internacional. E aí, pessoal, será que a Espanha vai conseguir lidar bem com essa nova ordem mundial? Deixa aí nos comentários. A gente teve uma denúncia recente do Naftali Bennett, para quem não sabe, antigo primeiro-ministro de Israel, quando iniciou-se a guerra entre Rússia e Ucrânia. Segundo o Naftali Bennett, tá? Quando a Rússia fez a incursão ao território ucraniano, o Zelensky ele se escondeu num bunker, porque ele achava que a sua vida, e eu também acharia, claro, tá? Estava ameaçada. Só depois que o Naftali Bennett telefonou para o Putin e telefonou também para o Zelensky, garantindo que o Putin não mataria o Zelensky, é que o Zelensky saiu a público e deu aquela declaração. Lembra que os Estados Unidos até ofereceu carona, né? Ele falou, ó, não quero carona, eu quero armas e tal. Mas só depois que o Putin fez a garantia que não mataria o presidente da Ucrânia, tá? Se de fato essa conversa aconteceu, foi perguntado para o Peskov, que é o cara da comunicação, porta-voz do Putin. Ele confirmou que teve uma conversa, que o Naftali Bennett, à época primeiro-ministro de Israel, ele se colocou como um possível mediador do conflito, mas a Rússia disse que não comenta sobre conversas entre dois chefes de Estado. Mas que a conversa rolou, ela rolou. Penso eu, galera, que Israel, o Naftali Bennett, né, Israel, que inclusive está se aproximando da Ucrânia, a Ucrânia confirmou que Israel vai mandar realmente o Iron Dome ali para proteger os ucranianos, pelo menos foi a palavra da Ucrânia, tá? O Naftali Bennett fazer esse tipo de declaração meio que mancha, penso que não tanto, tá? Mas vem na intenção de manchar a imagem do Zelensky. Pô, o cara estava escondido enquanto a população estava sendo atacada, o cara tem que se mostrar tal. Que, aliás, é um grande elogio, né, que a mídia internacional faz acerca do Zelensky. Ele não fugiu, ele lutou ao lado do povo ucraniano, ele saiu às ruas, ele se vestiu ali com calças de militares, falando, tô pronto para o conflito. Então, talvez a imagem, né, dele escondido num bunker no início do ataque possa comprometer, pelo menos essa é a visão de parte da mídia oriental. A Venezuela garante que os Estados Unidos está realizando incursões aéreas no território da Venezuela, tá? Inclusive, não é de hoje, isso já faz algumas semanas, e a gente pode tentar procurar algumas explicações para esse fato. Primeira explicação, a parceria com o Irã. O Irã, ele recentemente fechou um acordo com a Venezuela de 30 anos, de uma parceria econômica, por exemplo, a Venezuela está dando ali campos para serem explorados pelo Irã, enquanto o Irã dá navios petroleiros para os venezuelanos, então a parceria econômica, militar e tal. Lembrando que o Irã foi alvo recente de ataques de Israel e a mídia internacional já fala que novos ataques podem acontecer num futuro próximo por Israel também, tá? Isso é um ponto importante. E que o Irã, ele está em águas da América, passando pela América Central, passou pelo porto brasileiro, tá? Um navio de guerra iraniano passou pelo litoral do Brasil. Com autorização do Brasil, tá? Tem que deixar bem claro. Segundo o Irã, esse navio ele só está passeando por essas águas da América para fazer um reconhecimento, ganhar experiência, marcar presença e tal, mas não é para ataque. Convenhamos, pessoal, que o Irã, que tem grandes rivalidades com os Estados Unidos, passeando pela América, que sempre foi visto como uma região de interesse dos Estados Unidos, é bastante comprometedor. Esses sobrevoos que os militares venezuelanos estão acusando os americanos de fazerem, pode estar nesse sentido de garantir que o Irã não está fazendo nenhum tipo de intercâmbio militar com a Venezuela. E para finalizar, galera, o nosso vídeo, ponto importante relacionado à guerra na Ucrânia. Segundo o Ministério de Defesa da Rússia, há garantias de que a Ucrânia fará um ataque que vai impressionar o mundo. Vai atacar uma área hospitalar em Kramatorsk e também algumas outras posições. A inteligência da Rússia previu isso, tá? Pessoal, por que eles vão atacar essas áreas? Para perder apoio da comunidade internacional? Pelo contrário, é o que a gente chama de ataque de bandeira falsa, o false flag. Eles vão atacar e vão falar que, na verdade, foram os russos que atacaram. Falar, tá vendo? Ó, a gente está perdendo o conflito. Inclusive, próprias mídias autônomas ali da Ucrânia já estão garantindo que a Rússia não é mais 500 mil militares, que a Rússia está mobilizando para fevereiro 700 mil novos militares para dominar a Ucrânia como um todo. Para que isso? Para acelerar a entrega de armas, para acelerar a entrega dos blindados, de equipamentos, de lançadores de foguetes, tá? Se de fato isso vai convencer, ou mesmo se tem logística para esse equipamento chegarem, até o dia 24 de fevereiro, que é quando a Ucrânia garante que vai ter um grande ataque dos russos,
marca de 1 ano da guerra? Penso eu que não. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.